Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar sobre os meus livros de xamanismo, vou mostrar alguns livros, falar sobre alguns livros que eu tenho em PDF. Foi um tema super bem votado na enquete que eu fiz, não foi o segundo mais votado, mas eu quis fazer esse primeiro antes de falar da minha experiência com Hare Krishna. Esse foi um tema pedido pela Érica Cruz também, a Érica Cruz está sempre pedindo temas aqui. Então, gente, se vocês gostam desse tema, se vocês pediram esse tema, já deixa o seu like aqui, porque eu tive que bagunçar toda a minha estante de livros para separar esses livros aqui para eu mostrar para vocês, tá? Aqui tem livros tanto de xamanismo, falando também sobre psicodelia, enteogenia e ayahuasca, né? Porque são temas conexos, né? Em religiões ayahuasqueiras. Então, vamos começar aqui. Eu fiz uma seleção de livros que eu tenho em PDF no meu computador. Alguns que eu li, outros que eu não li ainda, mas que eu recomendo. Outros que eu quero ler, né? Então eu vou falar um pouco sobre eles, que eu fiz uma listinha aqui. E aí depois eu começo a mostrar os livros físicos, tá? Uma apostila que eu li, que é uma apostila sobre Temascal. Eu não anotei aqui quem escreveu e tal, porque tem muitas apostilas de Temascal, tá, gente? Se você pesquisar, você acha muita apostila em espanhol que vem de universidades do Peru, da Bolívia. E assim, o meu espanhol é intermediário, mas como a gente aqui é uma língua meio próxima, então assim, dá para entender bastante coisa. Então vocês podem pegar essas apostilas, né? Você dá uma pesquisada aí, Temascal, PDF, você vai achar algumas apostilas. Fala pra mim aqui se você quer que eu crie um grupo no Facebook para disponibilizar esses PDFs e pra gente fazer grupo de estudos também, tá? Já tá rolando um grupo do Sagrado Feminino, tá? Vou deixar aqui embaixo também o link dele, se você quiser entrar. Mas assim, é o meio que eu tenho para disponibilizar esses PDFs para vocês, tá? Tem vários artigos acadêmicos que eu peguei na internet que são sobre a barquinha, Umbanda Daime e vários artigos sobre a ayahuasca, tá? E sobre o Santo Daime. Eu não quis colocar todos aqui porque são muitos, mas existem muitos artigos acadêmicos de antropologia, sociologia, teologia, se eu não me engano, acho que não tem, acho que é só antropologia e sociologia. Tem estudos muito legais, né? Antropologia, a pessoa vai a campo, ela toma ayahuasca, ela vai lá naquele grupo para ela ter essa experiência. Então, assim, é material muito rico para vocês estudarem. Muitas vezes é melhor você ter o estudo por um artigo acadêmico, que é uma pessoa que ela é de fora e ela vai estudar aquilo ali, do que você ler um artigo, não um artigo, mas um livro de teor teológico, ou seja, daquela pessoa que escreveu porque ela faz parte de uma doutrina, entendeu? Faz parte da religião, porque isso vem carregado de emoções, de crenças pessoais. E esses artigos não, porque são artigos acadêmicos, então isso é muito legal. Indo lá para os livros, né? Tem o livro A Ciência da Jurema, O Caminho de Iniciação Natural, do Eduardo Parra. Esse é um livro que ele tem em PDF, eu nem sei se ele tem o livro físico. É um livro um pouco pesado, mas acho que eu consigo colocar ele num grupo. Esse livro ele fala mais sobre o culto da Jurema, né? Mas não da Jurema no Catimbó, fala mais da Jurema cultuada entre os índios. Para quem não conhece a Jurema é uma árvore que ela também tem o DMT, assim como a árvore da chacrona que se faz ayahuasca. Então existem cultos aí indígenas, se eu não me engano, os Cariri Chocó e outros povos indígenas também fazem uso da Jurema sagrada. Então é um livro de xamanismo, mas ele é focado para esse xamanismo, essa pagelança cabocla, essa pagelança brasileira, tá? Eu recomendo muito, eu gostei muito desse livro. Flecha Dourado, Guerreiro do Arco-Íris, de Lauro Lima. Esse é um livro, eu não sei se ele é psicografia ou se ele é uma canalização, não entendi muito bem. Foi um dos primeiros livros de xamanismo que eu li, então eu não tenho muita lembrança dele, mas ele aborda muito a questão de chakras, de espiritualidade, de evolução. E Flecha Dourada é uma entidade, né? É um índio e tem toda a história dele. Ele passa por várias situações assim fora da normalidade. Vamos dizer que ele meio que nasceu para ser um xamã, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é uma história muito legal, também recomendo. Agora vamos colocar o dedo na ferida, né? Santo Daime, Fanatismo e Lavagem Cerebral, de Alicia Castilha. Gente, eu tinha imenso preconceito com esses livros, tá? Por quê?
porque eu mesma já pré-julgava, nossa, é aquelas pessoas querendo queimar a doutrina, aquelas pessoas querendo queimar a ayahuasca. Mas eu resolvi ler, eu fiquei com esses livros muito tempo, né? Tô falando esses livros porque tem mais um ou dois aqui que é dessa mesma temática, tá? Fiquei com esses livros muito tempo e eu não lia por preconceito. Aí eu falei, bom, se eu realmente acredito, confio nessa medicina, então eu vou ler para saber o que essas pessoas tiveram de experiência. Então esse primeiro, Santo Daime, Fanatismo e Lavagem Cerebral, a Alicia Castilha conta a história da filha dela, que é uma menina hoje ela deve ser adulta já, mas uma menina que ela começou a tomar ayahuasca na infância e ela acabou assim se perdendo, fazendo uso de outras substâncias. Eu não quero dar spoiler do livro, mas basicamente essa mãe ela perdeu a guarda da filha dela. A filha dela praticamente fugiu para o céu do Mapiá. Esses temas são muito delicados de serem abordados, tem muita controvérsia, mas assim, existe processo referente a esse caso, processos reais, então assim, existe BO, existe processo, então não é uma invenção, isso realmente aconteceu, tá? E eu não vou defender aqui a Alicia Castilha. Hoje a Alicia Castilha é uma pessoa que estuda e defende o uso da cannabis. Não acompanho o trabalho dela, não sei exatamente o que ela faz, mas não vou ficar defendendo, gente. Leiam o livro, é o que eu posso dizer pra vocês, sabe? Não dá pra detalhar aqui a história pra vocês, mas é uma história importante de ser estudada, tá? Sem julgamentos, apenas esvazie o copo e leia. Santo Daime Revelado, escrito pelo famoso e controverso xamã de Gideon dos Lakotas, tá? Outra pessoa da qual eu sempre corri, sempre tive imenso preconceito por coisas que eu ouvia um e outro falar. Resolvi ler esse livro. Esse livro tem citação do livro da Alicia Castilha, tem citação de outros livros, e tem registros de entrevistas com pessoas que eram contemporâneas do mestre Cirineu, então assim, tem muita informação assim embasada. Muitas das coisas que ele disse faziam muito sentido. Tem relatos de situações reais mesmo que aconteceram, como encontraram anfetamina na ayahuasca na Europa. Tipo, são coisas que realmente aconteceram, sabe? Isso eu acho que está no livro da Alicia Castilha também, se eu não me engano. Mas enfim, eu ouvia muito falar mal dessa pessoa, desse centro, porque eles cobravam um valor muito mínimo na ayahuasca, que era R$10. Hoje eu acho que eles estão cobrando 20, alguns retiros eles cobram mais caro, mas enfim. Se realmente ele estava fazendo isso para ganhar dinheiro na quantidade, eu não sei, não me cabe julgar. Mas muitas vezes a gente pode confundir quem é o bonzinho e quem é o vilão. Na real, não existe bonzinho nem vilão, né, gente? Somos todos humanos. Mas essas pessoas que criticavam muito eles são as mesmas pessoas que cobram, às vezes, muito caro na ayahuasca e vivem disso. Então, assim, é claro que vai incomodar uma pessoa que quer ver isso de uma forma mais acessível. Então, talvez Gideon dos Lakotas não seja esse vilão que as pessoas propagam por aí, tá? Então, vale a pena ler o livro. Antes de julgar a pessoa pelo que você ouve, veja a obra da pessoa, né? Acho que é isso que eu tenho para recomendar sobre esse livro. E o próximo dedo na ferida é o Tragédia na Seita do Daime, de Jorge Mourão. Esse livro também é pesadíssimo, conta a história de uma criança, um jovem, né, chamado Jambo, que é um menino que ele começou a tomar ayahuasca, ele ficou extremamente alienado e ele acabou se matando. Ele ateou fogo nele mesmo, e isso aconteceu, acho que no céu do Mapiá. E o pior é que, assim, não permitiram que a família fosse lá pegar o corpo, né? Coisa, assim, muito séria, né? E, bom, segundo relatos, tinha alguma autoridade, assim, da doutrina chegando e eles simplesmente enterraram ali de qualquer jeito para a pessoa não ver. Não tenho como dizer é verdade ou não é, mas recomendo que leiam, tá? A gente tem que abrir a nossa mente e entender que a ayahuasca associada à religião pode ser muito perigoso. Assim como a ayahuasca sem religião ela pode ser perigosa, a ayahuasca com religião ela pode ser tanto quanto, tá? Se não me engano é no livro da Alicia Castilha que ela cita
uma ONG, se eu não me engano, no Canadá, que acolhe pessoas que são vítimas, né, do fanatismo religioso, e elas precisam de tratamento psicológico depois, porque o fanatismo ele tem uma consequência muito parecida com o da dependência química, tá? Para vocês terem noção do quanto a manipulação religiosa pode fazer mal para o ser humano. Agora, associe isso à ayahuasca, que vai direto no seu subconsciente. Gente, não tô querendo causar pânico em ninguém, mas a gente tem que olhar para as coisas com um olhar crítico. Não dá pra gente ser só gratidão e namastê, tá? Tem muita gente aí surtando. Então, vamos olhar as coisas com um olhar um pouco mais crítico. Não é para ter medo, é para ter consciência e para ter discernimento, certo? Xamanismo, a arte do êxtase, de Ana Vitória Vieira Monteiro. Esse foi um dos primeiros livros que eu li também sobre xamanismo. Ela tem um outro livro muito parecido que chama Força Bruta. Esse eu cheguei a pegar ele físico, mas não terminei de ler, mas tem muitas coisas iguais nos dois livros. Esse tem o PDF. É um livro muito bom, eu realmente gostei muito, conta um pouco da história dela. Ela é uma dirigente de uma casa, que eu não vou citar porque eu não fico fazendo propaganda, como eu já falei, né? Bom, tem o livro Ayahuasca, do Ralph Metzner. Esse livro é um livro que as pessoas falam muito bem, eu tenho o PDF, mas não li ainda. Magia Xamânica, de Derval e Victoria Gramacho, acho que é isso. Não li, mas eu anotei aqui porque achei que talvez esse livro fosse bom, mas não sei, nunca ouvi ninguém falar sobre ele. Então, assim, só para fins de dizer que esse livro existe, tá, gente? Então, se alguém leu, comenta aqui e fala para mim se vocês gostaram. O Caminho do Xamã, de Michael Harner, também é um desses livros que eu coloquei aqui só para dizer, gente, esse livro existe, então, se você conhece, fala aqui pra mim se esse livro é bom, para saber se eu vou ler ou não, né? O Físico, Xamã e o Místico, de Patrick Drowott. Esse livro me chamou muita atenção, me parece ser um livro bom, mas não comecei a ler também. Retorno à Cultura Arcaica, de Terence McKenna. Terence McKenna é uma referência em estudo de enteogenia e psicodélicos, então realmente recomendo. Não comecei a ler ainda, mas pretendo ler. Eu Venho de Longe, Paulo Moreira e Edward McKay. Esse livro conta a história do Mestre Irineu, mas vou pensar que Mestre Irineu contado por pessoas que gostam do Mestre Irineu. Então, assim, coloque seus filtros. Comecei a ler, mas não terminei ainda, tá? Não tenho muito o que dizer sobre ele ainda. A Travessia das Feiticeiras, da Taisha Belar. Taisha Belar foi uma das discípulas, né, vamos assim dizer, de Carlos Castanheda. E esse livro ele vai falar mais sobre o xamanismo praticado pelas mulheres toltecas, tá? Eu não comecei a ler ele ainda, mas também é um livro que eu recomendo, que eu vou ler. É muito livro para ler, gente. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo e, assim, é uma loucura mesmo. O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, de êxtase não, gente, do êxtase, calma lá. De Mircea Eliade. Mircea Eliade também é super referência, né, nesse tipo de coisa, então é um livro que eu recomendo também. A Experiência Psicodélica, de Timothy Leary, né? Esse livro foi traduzido assim de forma independente, também é um livro que eu tô quase terminando. Ele é um manual para experiências psicodélicas baseado no livro tibetano dos mortos. Eu achei extremamente interessante e ele é muito legal para quem quer ter experiências com enteógenos, ou sozinho, ou acompanhar pessoas, ou ter seu próprio espaço, enfim. É um livro muito legal. As Máscaras de Deus, de Joseph Campbell. Joseph Campbell é um mitólogo, super referência em mitologias, né? E tem acho que uns 3 livros, As Máscaras de Deus, se eu não me engano, 3 volumes. Culturas diferentes, tem os orientais, os primitivos, enfim. Não li, mas também recomendo, tá? O Evangelho segundo Sebastião Mota, do Alex Polari. Acho que vale a pena ler, porque assim, tem muito material que foi recolhido de palestras do Padrinho Sebastião. E você vai ver que o Padrinho Sebastião, ele zelava muito por um ideal comunitário, de vida no campo, de todo mundo trabalhar junto e se distanciar do capital, o que eu acho um pouco complicado também, né? Porque pode levar a pessoa para aquela loucura de vamos largar tudo e morar no mato. Pode ser uma loucura para muitos, pode ser que não seja, assim, enfim, não vamos julgar. Mas o interessante desse livro é que você vai notar que tem muitas falas do Padrinho Sebastião que são muito desconexas. Você vai perceber que você não vai entender muito bem o que ele está falando. E aí entra a questão que eu não vou afirmar, mas vou falar sobre isso, que é
o fato de que provavelmente ele fazia uso de muita maconha, né? Considerado abusivo, e que há pessoas que dizem que ele também fazia uso de mescla, que é maconha com crack, né? Dizem que ele fazia isso por causa de um problema que ele tinha, acho que no coração ou na coluna, não lembro. Mas que ele fazia uso sim de substâncias. Não acho que ele é uma pessoa ruim, acho que ele tinha um bom coração, acho que ele tinha boas intenções. Acabou se perdendo, pelo menos é isso que os conterrâneos de Mestre Irineu dizem ali nas entrevistas que tem no livro Santo Daime Revelado. Gente, eu não acho que o Gideon ia colocar ali o nome da pessoa se ele realmente não tivesse falado com a pessoa, porque ele poderia ser processado. Então eu acredito que essas entrevistas sejam reais, mas leiam, é isso que eu posso recomendar. Terminou os PDFs, tem muitos PDFs, né, gente? Agora eu vou mostrar aqui alguns livros que eu tenho físicos. A Serpente Emplumada. Esse livro eu estou lendo ainda, né? Como você pode ver aqui, eu estou mais ou menos, não cheguei nem na metade ainda. É um livro fictício, porém esse livro ele vai falar sobre a cultura dos maias, sobre aquela cultura que eles têm de que tem um dia fora do tempo, e tem toda essa questão do tempo dos maias, que é um tempo diferente. E assim, eu comecei a ler e eu achei muito legal, então eu recomendo esse livro também, tá? Apesar de ser fictício. Esse aqui é o Xamanismo Ancestral, o legado da Índia Antiga, de Akaye Sramana. Bom, gente, esse livro é um livro que eu particularmente eu não recomendo, e eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro que eu não quero ficar dando ibope para pessoas que fazem do sagrado um comércio, um meio de vida, porque é extremamente elitizado, né, o espaço onde essa pessoa dá seus rituais, e porque eu não vou falar, né, para não cair em calúnia, mas muitas coisas que você vai ler nesse livro, você vai encontrar em um outro livro, sem citação na bibliografia, ou seja, né, não vou falar o que é, mas vocês sabem o que é. Então, eu não recomendo esse livro, não comprem. A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda. Essa é a Bíblia, gente. Todo mundo tem que ter. Você toma enteógenos ou quer conhecer qualquer enteógeno, lê esse livro. Xamanismo Tolteca, Carlos Castanheda. Ele era antropólogo, tá? Então, assim, a visão dele... Esse é o primeiro livro dele, era a tese dele de antropologia. Então, é um livro que tem certo distanciamento, mas você percebe o quanto ele percebeu ali o quanto era místico tudo aquilo ali, o quanto muita coisa não poderia ser realmente provada. Particularmente ele vai falar aqui mais sobre peyote, né, que é o cacto, e vai falar sobre a datura, que é a conhecida como a trombeta de anjo, enfim, lírio, essas coisas. Esse livro tem muitos relatos de experiências com enteógenos, então ele é muito interessante por isso também. E assim, particularmente eu recomendo todos os livros do Carlos Castanheda, quem puder ler, leiam todos, tá bom? Esse livro aqui, gente, eu comprei, eu não comecei a ler ainda. Ele é em espanhol, o nome dele é Pensamiento y Religión en el México Antiguo, Laurette Sedgorne. Não sei do que se trata exatamente, mas como eu estava estudando uma deusa asteca, eu peguei esse livro e ele é muito legal porque ele tem imagens, não sei se vai dar para ver, mas olha, tem aí imagens das divindades mexicanas, muito interessante. Meleagro, Luiz da Câmara Cascudo. Esse livro é raro, gente. Eu dei sorte de achar ele num sebo. Eu passei da metade, mas não terminei de ler, porque como eu falei, eu li vários livros ao mesmo tempo. Esse livro ele vai falar mais sobre o catimbó e a pagelança cabocla, né? E a magia popular brasileira, tá? E ele vai falar muito sobre o uso da jurema, né? Então, por isso que eu coloquei ele aqui junto. Mas ele vai falar de magia popular brasileira no geral, lá pro lado do norte, nordeste, mais pro lado da caatinga mesmo, né? Que é diferente o culto que a gente tem com relação ao culto na Bahia, que é mais o candomblé. Aqui o culto pega mais a pagelança cabocla. Então esse livro é muito legal, recomendo. Esse livro, inclusive, ele foi recomendado quando eu estava fazendo o curso de catimbó pelo Umbanda EAD com o Edmundo Pelizari. Então foi recomendado por uma pessoa que é referência no assunto, então também recomendo. Deuses do México Indígena não comecei a ler ainda, mas gente, vocês podem ver que é um livro grosso. Ele é
de Eduardo Natalino dos Santos. Não tenho referência nenhuma sobre essa pessoa, sobre esse livro, mas ele também é um livro... tem imagens, não muitas, mas a questão não é nem imagens. Ele fala sobre várias divindades da cultura mexicana e sobre o culto lá dos astecas, dos maias, enfim. Então, é um livro interessante que eu não vou falar que eu recomendo, porque eu não li ainda, tá? Mas eu acho que se você tiver a oportunidade de ter ele, vale a pena. Mais um do Carlos Castaneda, Passes Mágicos. Passes Mágicos, eu comecei a ler também, não terminei ainda. Ele tem a ver com uma coisa que é parecida com o yoga. Tipo um yoga, assim, só para explicar, tá, gente? São movimentos que ele aprendeu com xamãs toltecas do México. E esses movimentos, eles servem para desbloquear energias, despertar de consciência, várias coisas. Então, nesse livro, ele ensina, tem aqui, assim, as imagens dos movimentos, sabe? Eu não tentei, mas assim, eu achei muito interessante isso aqui também, sabe? Ele ter registrado isso. Magia e Brujeria em México, Lilian Scheffler. Esse eu tô quase terminando ele tá bem velhinho, ó, tá caindo tudo. Esse livro fala muito de vários tipos de xamanismos, não só xamanismo, mas fala... Olha, é muita coisa, é autoexplicativo, magia e bruxaria no México, tá? Ele é em espanhol, mas é tranquilo. Ele fala um pouco do sincretismo, dos santeiros, ele vai falar de... Não é santeiros, fala das bruxas, dos nauas, fala da dona Maria Sabina. Fala da Maria Sabina, né, que era uma senhorinha que fazia ritual com cogumelos, era uma curandeira. Muito legal também, tá? Mas é em espanhol. Minha Viagem ao Centro do Daime, Marcial Oliveira. Essa pessoa, os relatos é da UDV, se eu não me engano. Não li ainda, ganhei esse livro, mas não li. Então, só para dizer que tá aqui, não sei se alguém já leu, me conta como que é. As Cartas do Caminho Sagrado. Esse livro é o livro do qual algumas coisas você vai encontrar naquele livro, Xamanismo Ancestral, que eu não recomendo, né? Esse livro é maravilhoso, tá? Ele é um oráculo, porém, esse oráculo, ele conta toda a história de várias tradições do xamanismo norte-americano e do xamanismo da América Central também, tá? Aqui, ó, tem as imagens. Como esse livro tem um oráculo e tudo mais, se vocês quiserem vídeos sobre ele específico, tá? Posso fazer, tá bom? E tem um outro livro que também é da James Sams e David Carson, que é o Cartas Xamânicas, que também é um oráculo, tá? Só que assim como esse, ele vai trazer tradições relacionadas aos animais de poder. Então, se você quiser livros sobre esses oráculos, das cartas xamânicas e das cartas do caminho sagrado, comenta aqui embaixo que eu posso fazer, tá bom? Contos da Lua Branca, esse aqui eu ganhei, Floresta J. Maia Neto. Esse aqui fala muito sobre a história do mestre Irineu também, principalmente sobre o seu primeiro inário, tá? Não terminei de ler, mas eu li boa parte dele. Eu recomendo. Por questão histórica, é importante a gente conhecer, sabe? Quando as pedras voavam, a vida secreta das pedras, do professor Molinero Yoga Krishnanda. Bom, eu não li ainda, mas eu achei que deveria colocar ele aqui como um livro de xamanismo, já que ele está falando sobre os seres pedras, né? Eu li um outro livro do Yoga Krishnanda, que é o Aula Secreta de um Guru. Meu pai achou esse livro num ferro velho quando eu era criança. E eu li esse livro, tipo, muito criança, né? E é muito, assim, é muita informação, sabe? Mas, enfim. Há algumas coisas controversas sobre ele, mas, no geral, eu até gosto dos materiais dele. Tem bastante livros interessantes. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre os livros que eu tenho dele, eu posso mostrar, eu tenho alguns, tá? Enterre Meu Coração na Curva do Rio. A Dramática História dos Índios Norte-Americanos, de Dee Brown. Esse livro é fantástico, gente. Se você acha que a colonização aqui foi ruim, você não tem ideia, não foi só aqui, tá? Esse livro, não dá nem para dizer que é um livro de xamanismo, ele vai contar como foi a colonização norte-americana, tá? Eu também não terminei de ler ele ainda, mas assim, é muito legal. É uma coisa assim que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a história dos nossos ancestrais. A Voz dos Quatro Elementos, Histórias de uma Xamã, da Xamã Alba Maria, né? Bom, vocês podem já ter visto vídeos sobre ela aqui no YouTube, vídeos dela. Bom,
Esse livro, ele é assim, aqui tá escrito acompanha fita cassete com mantra de cada elemento. Eu não tenho, que eu comprei no sebo, tá? Aqui ela conta como foi a sua iniciação nos 4 elementos. É uma iniciação espontânea mesmo, né? Que ela teve contato aí com os elementos e tal, experiências de quase morte, é muito legal. Mas assim, não tenho nenhuma referência sobre o trabalho dela. Eu acredito que ela não trabalha com enteógenos, é um xamanismo diferente. Não sei se é elitista, não sei, não tenho como recomendar. A única coisa que eu posso dizer é o livro é legal, tá? Porta para o Infinito, do Carlos Castanheda. Eu não comecei a ler esse ainda. Eu queria ler todos assim meio que na ordem, então eu não comecei a ler esse porque eu quero ler o segundo, né? Depois que vem do A Erva do Diabo. Então, esse é um dos livros dele, eu acho que é o 3º ou o 4º. Então, como eu falei, eu recomendo todos, do Carlos Castanheda. Carlos Castanheda ficou, acho que mais de 10 anos como discípulo do xamã Dom Juan, e aí ele foi relatando suas experiências nesses livros. O último livro, gente, eu tenho aqui para mostrar para vocês, é o Magia, Mistério, Milagre, livro 1, Iniciação, da Luciene Aragão Melo. Bom, eu vou contar a história desse livro rapidamente, tá? Essa pessoa, ela estava procurando pessoas que pudessem divulgar o livro dela em lojas, coisas assim. E aí eu acabei fazendo contato com ela, porque eu tinha um blog, né, falava sobre xamanismo, na época era o Aprendiz da Terra, acho que tá no ar ainda. Não tinha ainda o Grimório Xamã. E aí eu me ofereci para fazer uma resenha desse livro, e em troca dela me mandar o livro. Então, eu li esse livro inteiro. Só que ela, não sei se ela não gostou da minha resenha, mas ela nunca me deu um parecer, então eu acabei nunca colocando a resenha do livro. E acabei ganhando então esse livro. Aqui fala de um xamanismo de cultura russa, mas com muita referência oriental, tá? Não é um xamanismo que usa plantas de poder. Ele usa muito mais expansão de consciência através de técnicas de transe com som de tambor, com outros sons, mantras, né? As experiências dela são muito interessantes, é muito legal para você que não tem ideia de como seria um xamanismo sem plantas de poder. Porém, assim, uma ressalva que eu queria falar é que eu fui numa palestra da xamã, né, que ele cita aqui, né, que é a xamã que ajuda ela, né, que ensina as coisas para ela e tal. Eu fui numa palestra dela aqui em São Paulo, né, no Brasil, e eu percebi que era extremamente elitizado. Assim, eu já sabia que os retiros eram caros, porque a Luciene me passava divulgações, e aí tinha lá umas xamãs, né, todas paramentadas e tal nessa palestra. A palestra foi até muito legal, foi tipo num centro espírita. E aí elas tinham umas coisinhas para vender e tinham uns enfeitinhos de cabelo por R$ 200, e eu achei assim, muito absurdo, sabe? E aí eu até questionei, né, nossa, mas R$ 200? Aí ela explicou, porque tem um espírito nele. Aí eu fiquei, gente, meu Deus, se tem um espírito no negócio, você vai vender por R$ 200, que loucura isso, né? Mas enfim, é isso, gente. Esse livro, eu até recomendo ele, tá? Acho legal. Achei que tem muitas experiências interessantes, tá? Só não achem que isso aqui é tudo que existe sobre xamanismo, né? Porque a palavra xamã foi originada entre esses povos mais dali, russo. Isso não significa que o xamanismo começou ali, tá? Porque a palavra xamanismo, ela foi criada em contexto acadêmico, como tem aqui nesse vídeo, que acho que é o primeiro vídeo sobre xamanismo do canal, eu explico isso, que essa palavra foi uma palavra que foi utilizada no meio acadêmico para explicar a religiosidade dos povos antigos. Se você gostou, curte, comenta aqui o que você achou, se você tem algo a comentar sobre algum desses livros, compartilha com pessoas que estejam buscando leitura sobre xamanismo. Se quiser mais vídeos sobre livros, só comentar aqui também que eu faço. Muita gratidão. Arrou.